né? Se você não criar uma cultura, se você não educar as pessoas que hoje tratam esses dados dentro da sua empresa, a gente não vai conseguir garantir o que o nosso consumidor quer ver, que é, putz, eles têm cuidado, eles têm respeito e eles são responsáveis com o meu dado. Você não precisa ganhar tudo. Sim. Você não precisa vender para todo mundo. Você só tem que identificar quem são os clientes corretos para você poder investir. Porque Sim. Varejo é limitação. Sempre é limitação. Eu tenho um capital limitado, eu tenho espaço limitado, eu tenho sempre limitações. Então, se eu tenho limitação, eu preciso saber exatamente por que eu vou agir. Porque CRM, ele é ferramenta, né? No fundo, o que a gente quer é audiência. No fundo, o que a gente quer é audiência. Então, e audiência para o varejista se traduz em mais venda, em fidelização para o teu cliente, em maior resultado e tudo mais. E para a indústria também, né? Maior tanto resultado financeiro, mas também a penetração das marcas. Olá, Rockers! Esse é mais um podcast da Rock Encantec, empresa líder em engajamento, fidelização e encantamento de clientes na América Latina. Aqui comigo estão Roberta Gavioli e Fagner Aires. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Grande prazer Donoso. estar aqui. Legal. Bom, vou apresentar nossos convidados. A Roberta tem mais de 15 anos de experiência em áreas administrativas e financeiras, 9 anos de experiência internacional. Já atuou em empresas como a DuPont, Odebrecht, L Loyalty. Já trabalhou no setor público como chefe de gabinete do Ministério da Economia. E hoje está à frente de pessoas e culturas aqui na Rock Encantec. O Fagner tem mais de 20 anos em transformação digital, ciências de dados e inteligência artificial. Líder em áreas comerciais, tecnologia, revenue e produtos em empresas como Plusoft e Bop DTM. Já foi premiado em 4 anos consecutivos pela Abimed, em projetos CRM, Martech, personalização e loyalty para grandes marcas como Pague Menos, Leroy Merlin, Samarché, Supermercado Lopes, Cencosud, Mac, Marilan e Fivasec. E atual chefe, CDO, né? Chief Data Officer na Rock Encantec. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é o uso de dados pessoal. A gente vem sempre falando muito dos grandes ativos do varejo, né? São as pessoas e os dados. E hoje a gente vai falar sobre o cuidado que precisa ter exatamente sobre os ativos, porque são as duas coisas mais importantes. As pessoas e os dados pessoais delas e como que a gente pode proteger e oferecer ao mesmo tempo uma experiência que seja encantadora. Antes só da gente começar, eu queria convidar você que está nos ouvindo a se inscrever aqui no nosso canal para poder sempre receber conteúdos como esse sobre conhecimento de cliente e experiência no varejo, curtir esse vídeo daqui também e ativar, obviamente, as notificações. Bom, vamos lá. Fagner, queria começar com você para a gente falar exatamente sobre esse tema que eu abri. As pessoas e os dados, eles são os principais ativos hoje do varejo. A gente vai falando bastante sobre isso. E cada vez isso vai ser o grande diferencial, né? A capacidade do varejo conseguir entender o seu cliente e se conectar. E por que é tão importante, na tua visão, essa questão dos dados pessoais para o negócio? Perfeito. Primeiro que é o seguinte, né? Você se relaciona com quem você conhece. Essa é a primeira coisa. Se você não conhece, relacionamento pressupõe afinidade, pressupõe conhecimento. No varejo como um todo, ou em todas as empresas, uma coisa é relacionamento, assim, amigos, né? Eu conheço meu amigo, sei lá, minha esposa, ok, eu sempre sei sobre aquela pessoa. Quando a gente está no contexto de empresa, você tem dezenas, centenas, milhares, milhões de clientes, de pessoas se relacionando direto ou indiretamente contigo. O máximo que você sabe, de forma geral, é o que aquela pessoa transacionou com você. O que ela comprou, o que ela falou de você no saque, como ela te procurou, como ela navegou no teu e-commerce. Mas se você não souber quem ela só é um código, ela é um número, ela é um ID. Não quer dizer muita coisa a não ser que comprou fraldas, ou que comprou feijão, ou que, sei lá, navegou no meu produto, no meu sofá, aqui no meu e-commerce. Não quer dizer nada mais do que isso. Por isso que se eu não tiver a informação que identifica aquele indivíduo, que explica quem ele é, eu não consigo entender quem ele é. E aí eu não consigo me relacionar. Então eu não sei com quem que eu estou falando, eu não sei qual é a idade com quem eu estou falando, eu não sei mais ou menos onde aquela pessoa mora. Então todas essas informações são relevantes para que o relacionamento seja montado. Ela precisa conhecer sobre mim, que sou a empresa, e eu preciso conhecer sobre ela. Mas para que isso? Para essa relação ser ganha-ganha. Quanto mais eu souber daquela pessoa,
mais eu posso prover informações ou prover produtos para ela, por exemplo. Então, por isso que o dado é relevante. Agora, é claro, tudo isso aqui com muita segurança, porque eu preciso tomar o máximo de cuidado possível para eu não entregar mais informações do que precisa ou coletar mais informações do que precisa. Perfeito. E você falou uma questão que é importante, que tem dados que são, por exemplo, transacionais, pelo que eu entendi que você falou, ou seja, uma compra que a pessoa faz, algum rastro que ela deixa no e-commerce, alguma coisa, assim, de alguma relação que aconteceu ali, mas tem dados que são da pessoa, é Sim. isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A diferença desses dados, o que é um dado pessoal? Sim. Você tem esse transacional, que é o que a pessoa, sei lá, navegou no teu e-commerce, o que ela comprou na tua loja, muitas vezes até o que ela disse de forma anônima numa avaliação de uma loja virtual de aplicativos, enfim. Isso são transacionais. Depois você tem os pessoais. Os pessoais aí são características tuas. Teu nome, onde você mora, tua informação, teu telefone, tua idade, por exemplo, são informações que são pessoais. Existem informações que são sensíveis. Sensível é um pouco diferente. Então, sensível, por exemplo, normalmente gênero é uma questão sensível, preferência, outras preferências, por exemplo, ideologias, questões que te identificam são questões mais sensíveis. Por exemplo, tua preferência sexual, sei lá, alguma ideologia que você tenha, essas características são muito sensíveis. Doenças, patologias, coisas do gênero. Isso é sensível. Então, nós temos o transacional, o pessoal e o sensível. No sensível, normalmente, para relacionamento, no que a gente está falando, normalmente não é necessário. O pessoal, sim. Agora, nem todo dado pessoal é necessário. Então, esse é um ponto importante. O que qualquer fornecedor de produtos de dados, a Rock é um fornecedor de solução de engajamento e conhecimento, eu não preciso pegar todo tipo de informação pessoal. Somente o que é necessário para a nossa prestação de serviço. Então, essa é as características mais importantes. Perfeito. Essa questão que você falou dos dados sensíveis, dos dados pessoais, é algo que alguns anos atrás, obviamente, estava um pouco solto isso, né? Sim. Eu lembro que a gente pegava talvez Sim. o dado que quisesse das pessoas, inclusive até rastreava muitas vezes as pessoas. E ainda bem que isso começou a ser regulamentado no Brasil. Aí, Roberto, eu queria passar um pouquinho para você, para a gente poder falar sobre isso. O Brasil ele passou por uma adequação, teve o Marco Civil da Internet, depois veio a LGPD, que trouxe toda a regulamentação em cima disso, que foi trazido no modelo europeu, que a gente percebe que lá tiveram vários problemas e a gente conseguiu aprender com isso e trazer para cá. Você vê que hoje essa questão, obviamente, é uma lei, mas a aplicação disso, a estratégia de se utilizar isso como uma ferramenta no varejo, você vê isso é fundamental só ou também é um grande diferencial das empresas lidarem com isso aí? Bom, eu acredito que são as duas coisas, né? A LGPD veio para impor, sim, regras, como qualquer lei, né? E as pessoas estão cada vez mais atentas com o que a gente, varejo, nós, empresas, fazemos com os dados pessoais delas. Então, ela veio como uma oportunidade para que a gente possa rever os processos em como a gente está tratando e guardando esses dados pessoais. Mas, por outro lado, o que eu acredito? Eu acredito que é uma oportunidade da gente melhorar a nossa governança, da gente ganhar uma eficiência, da gente trazer credibilidade, da gente passar uma confiança para a pessoa dona do dado, de que a gente sim sabe fazer uma governança e tratar bem aquele dado, como o Fagner mencionou, o dado que a gente precisa realmente usar. Então, enfim, é uma oportunidade para que todos nós, né, nos adequemos aí, para que todos nós possamos nos adequar, né, à LGPD e assim ganhar uma vantagem competitiva aí perante os nossos concorrentes que não estão fazendo o que deveria ser feito hoje com o tratamento de dados. E as pessoas elas estão cada vez mais atentas a isso, né? Como a gente falou, antigamente nem se sabia o que estava sendo coletado, mas hoje toda vez que você vai às vezes instalar um aplicativo, você já começa a pensar, mas por que ele está pedindo esse dado para mim, né? Tem muito uma questão de confiança ali Exato. Agora nessa relação. Muito se falou, por que está pedindo meu CPF para essa compra? Qual que é o motivo? Por que né, existe um rito de eu aceitar isso ou não aceitar? Isso mexe muito, como você falou, com a questão do processo
do próprio varejista, né, para ele poder criar essa camada de confiança junto dos consumidores. Você vê que isso é algo que nasce extensivamente assim, da parte jurídica do varejo, ou isso é algo que precisa permear o varejo como um todo? Assim, isso deve ser algo, eu falo, de cultura do próprio varejo. Eu acredito que tem que ser parte de cultura de todo o varejo, de qualquer empresa que utiliza dados pessoais de clientes. Então, né, reforçando aqui, comece dentro de casa, comece, né, educando todas as pessoas hoje que trabalham com dados de terceiros. Então, dentro do varejo, começa dentro de casa, desde um dado de um colaborador seu até dados mais sensíveis que são dos clientes, né? Acho que a importância da gente trazer essa pauta sempre na cultura da empresa é essencial, de novo, para que a gente ganhe uma diferenciação. Como você falou, Donoso, cada vez mais as pessoas sabem mais o assunto e desconfiam mais do porquê a gente precisa daquele dado. Então, a transparência com o seu cliente, mas já trazendo isso como uma educação dentro de casa, é extremamente importante para que a gente possa passar credibilidade ao cliente final, né? De novo, o dono do dado que a gente está utilizando aqui dentro de casa. Perfeito. E ouvindo isso que você está falando, hoje, no momento onde coletar dados já está se tornando algo corriqueiro, vamos dizer assim, não é mais talvez o diferencial, essa empresa tem um programa de fidelidade, ela é a única no mercado. Não, hoje é muito comum você ter várias opções de supermercados ou farmácias, né, varejo de uma maneira geral, que oferecem esses programas de relacionamento com clientes. Então, por essa coleta de dados ou uso de dados para poder trazer um benefício para o cliente não ser mais um diferencial, você entende que talvez esse uso correto do dado, essa postura, essa cultura de proteção ao dado do cliente pode ter se tornado um novo diferencial? Com certeza. É um selo de confiança que a gente vai trazer para os nossos clientes, né? Então, de novo, a gente consegue construir uma imagem sólida, ética, né? A gente consegue trazer sempre a transparência na comunicação do porquê a gente está usando aquele dado, né? E isso é extremamente valorizado pelos clientes cada vez mais hoje em dia. Então, assim como a ROC quer criar aqui, né, uma cultura cada vez mais forte, né, de governança de dados, eu aconselho que todo varejista que lida aí com muitos dados de clientes, consumidores aí, que construam também essa cultura e esse selo de confiança com o seu consumidor. Perfeito. E essa construção você vê que... Porque você falou um negócio interessante, é um selo, como se fosse uma ISO que você está tirando, né? É algo que traz uma confiança de nós. Essa empresa, eu realmente posso deixar o meu dado ou me cadastrar, que eu vou estar mais seguro com ela. Você vê um processo, às vezes algum procedimento que deve ser feito para conseguir esse selo de qualidade? Com certeza. A gente inicia, obviamente, com um diagnóstico, né? Para quem ainda, acredito que são poucos que ainda não tenham tocado nesse assunto hoje dentro da sua empresa, mas a gente inicia com um diagnóstico, né? Para entender o quanto aquele varejo, aquela empresa está ou não adequada à lei, né? E à governança dos seus dados, mas isso é um processo, pessoal, contínuo. Né? A gente usa uma metodologia na ROC e passamos isso para os nossos clientes, que é o PDSA, né? Onde a gente está sempre estudando e melhorando continuamente ali para a gente evoluir nas práticas da proteção aos dados dos nossos clientes. Perfeito. Fagner, voltar um pouquinho com você. Sou uma pessoa que teve muita experiência da prática do uso disso, né? Sim. Durante muitos anos, entendendo, bom, esse dado ele pode ser utilizado dessa forma, com isso aqui eu consigo ter determinado tipo de ação. Você viu na prática realmente o uso dos dados aumentar vendas, gerar resultado? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso, assim, o que acontece no mundo digital nada mais é do que a mesma coisa que acontece no mundo analógico, na relação de pessoas. Num varejo onde você tem vendedores, por que os vendedores são importantes? Porque eles, de fato, atuam para aumento da cesta do cliente. Claro que tem vendedores... Vamos tirar aqui os vendedores mais intrusivos e aqueles clientes que gostam mais de self-service. Vamos tirar essa relação. A grande maioria dos clientes, quando acessam um varejo,
Tem um vendedor ali, e se aquele vendedor fica fazendo um rapport, como a gente fala, né? Conhecendo sobre você, entendendo o que você gosta, e daqui a pouco começa, se ela um varejo vestuário, começa a te oferecer um estilo de roupa, ele começa a entender qual é teu estilo de roupa à medida que você vai pro provador, gosto disso, não gosto daquilo. Você entrou para comprar uma calça, saiu de lá com 3 calças, 2 meias, 3 camisas, e quando foi ver, levou até o boné. Por que isso fez diferença? Porque o vendedor, ele foi entendendo sobre você e ele foi agindo imediatamente. O mundo digital é a mesma coisa. As pessoas funcionam pelos mesmos gatilhos mentais. É do mesmo jeito. Então, quanto mais informação você tiver e você souber utilizar aquela informação, mais venda você vai gerar. Quando você está num varejo mais self-service, pega uma farmácia, né? As farmácias em São Paulo, ela tem um estilão mais self-service. O cliente entra, se serve e ele fala muito com o profissional da loja no balcão de medicamento. No restante, ele está mais ali no self-service. Quando ele está num varejo alimentar, igual um supermercado, mais self-service ainda, né? As pessoas entram e se não tomar cuidado, ela está mais fixada no celular do que qualquer outra coisa e vai lá fazer a tarefa dela. Quando a gente sabe qual é a informação, qual é o legal disso, né? Principalmente esse tipo de segmento, onde a margem ela é muito comprometida, não é ideal eu te dar o desconto do que você já vai comprar, né? Se você já vai comprar, eu tô queimando margem à toa. Então, por exemplo, todos nós temos missões de compra na nossa vida. E cada um anota suas missões de algum jeito. Começa a faltar coisa na tua casa, você põe lá num WhatsApp, num post-it, na Alexa. Em algum lugar você vai na tua lista de compras do nosso aplicativo. Você põe em qualquer lugar. E é comum a pessoa ela concentra determinadas categorias em determinados varejistas. Isso é normal. Hortifruti eu gosto mais daquele varejo. Proteína animal eu gosto mais daquele outro varejo. Pães, café da manhã e assim vai. Isso é normal. Então, o que acontece? Quando começa a faltar aqueles itens para você, dispara a tua missão de compra. Vou pegar um exemplo claro. Pessoas que estão no momento gestação em primeira infância. Faltou fralda? Não tem conversa. Faltou fralda. Você vai ter que recorrer para comprar a fralda. Esta é a tua missão de compra. Perfeito. A partir dali, você chegou para comprar a fralda. Você foi lá comprar a fralda. Mas, de repente, você viu o sabonete. O sabonete não estava na tua missão de compra. Mas você fala assim, eu acho que está faltando um sabonete. Isso tem pesquisas que mostram que a pessoa, ela compra o sabonete, ela nem olhou o preço. Eu já estou aqui. Já trouxe meu carro até aqui, já naveguei no site até aqui, já estou aqui. Até eu ir no outro lugar e todo mundo faz essa relação custo-benefício. Isso é normal quando a gente está falando, né, dos momentos. No livro Rápido e Devagar vai falar muito sobre isso, né? Como é que eu pego esses momentos? Então, eu capto essa situação. Quando eu conheço sobre esse dado, eu sei agir nesse momento. Eu sei que você está na sua missão de compra. E se você está na sua missão de compra, aqueles produtos de fato você conhece. Aquilo de fato é relevante para você, o preço você conhece, o varejista você conhece. Então, os motores de recomendação precisam utilizar esses insumos. Qual é o produto que é mais conveniência para ele nesse momento? Qual é o produto que é mais missão para ele nesse momento? Qual é o produto que ele nunca consumiu, mas tem alta probabilidade de consumir? Muitos estudos vão mostrar o seguinte, todos os varejistas têm lá sua fortaleza. Eu sou melhor, varejista A é melhor em, por exemplo, produtos de limpeza. Outro é melhor em hortifruti. Cada um tem sua fortaleza. Quando o cliente toma contato com a tua curva A, é mais provável que ele vai fidelizar. Porque é onde está a sua fortaleza. Só que existe um caminho de produtos, de categorias, para o cliente acessar a tua curva A. Ele não necessariamente chega acessando a tua principal fortaleza. Quando eu conheço exatamente que se o cliente compra carne, depois ele vem e compra meu hortifruti, e aí com isso ele viu que eu sou muito bom de laticínios, eu direciono o cliente justamente na comunicação para que ele acesse minha fortaleza. Então, os dados mexem. E tem muitos cases mostrando isso. Eu não só consigo ampliar a cesta, que é extremamente positivo, como eu também consigo fazer upsell. Lembrando que o brasileiro é muito aficionado por marcas. O brasileiro tem muita dificuldade de trocar marca de produtos. Quando ele chega na marca que ele gosta, ele muda com dificuldade. Tem vários estudos mostrando isso. Então, o que você tem que fazer? Se o upsell
normalmente não é tão fácil, o que eu preciso fazer com que esse cliente compre mais produtos diferentes, amplie a cesta. Quanto mais ele ampliar a cesta, mais ele vai fidelizar comigo, porque ele vai tomando mais contato comigo. E quando eu vou acertando esses momentos da missão de compra, eu consigo ir jogando com o que é urgente, com o que é conveniente. Então, é isso que a gente consegue fazer. Esse é o poder dos dados, e sim, aí gera venda. Você falou uma coisa bem interessante, que é a questão da fidelização e a questão de entender as missões de cada cliente e quais são os pontos fortes do varejista. Isso aí é uma equação. Sim. Na hora que você entende isso, você começa a perceber a oportunidade que você tem. O Gibotti, ele fala muito, até no livro dele, ele fala que a fidelização ela é uma resultante entre o benefício que eu estou tendo e o sacrifício que eu também estou tendo, porque tudo tem um benefício e um sacrifício. Existe um sacrifício, como você falou, de ir até uma loja. E existe um benefício de eu ter chego naquela loja, ter encontrado o produto que eu queria e, de repente, ter encontrado algo mais. A questão da fidelização, ela é sempre um equilíbrio disso. E nem todo varejista vai ser bom em tudo, como Exato. você mesmo falou. Mas a partir desse dado que ele coleta, ele consegue mudar, porque você está falando muito de ter um varejo meio que para cada tipo de cliente diferente, né? O varejo se adequando aos seus clientes. Você vê que esse dado, ao longo prazo, eu estou falando agora, não é imediato de aumentar uma venda ali na hora, mas a longo prazo ele consegue melhorar a fidelização olhando para dentro do varejo e talvez até se adequando? Sem dúvida, sem dúvida. O adequar, se pensa o seguinte. Claro que a loja está montada e a base está instalada, vamos dizer assim. E o varejo já tem, principalmente o varejo brasileiro, ele já é bastante desenvolvido quando a gente fala de sortimento. Tudo bem, eu sei que às vezes quem está assistindo é muito autocrítico. Mas a gente que viaja para todo lado, viaja o mundo bastante, fala, não, o varejo brasileiro é aparelhado. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, você tem lá a tua cadeia, você já tem seu sortimento montado, tua loja está montada e tem o seu estilo de clientes. O que tua fidelização vai fazer? À medida que você vai conhecendo melhor sobre o teu cliente e você tem algumas informações importantes sobre ele para a gente falar de fidelização. Primeiro, eu preciso entender que momento que esse cliente está. Que momento que está essa relação? Está começando? Às vezes a relação está começando. E se está começando, também preciso saber onde eu sou, né? Às vezes eu sou um varejista de um lugar de turismo. Então o cliente está de fato de passagem e ele não vai tomar contato com a minha marca em outro lugar. Então você precisa também entender a tua característica. Mas aquele cliente está começando a relação contigo, esse é um ponto. Você precisa levá-lo para a tua fortaleza logo. Todo começo de namoro, você mostra a tua melhor parte. Esse é o jogo. Não adianta você querer explorar o que eu falava muito para os varejistas. Não adianta querer vender capacho de porta, você tá entendendo? Assim, quem foi lá para comprar o capacho de porta? O capacho de porta é sempre conveniência. Então, eu sei que está se mudando, né, para um lugar que era um capacho de porta. Então, assim, você está começando a tua relação. Uma outra situação é quando você perdeu o teu cliente. Perdeu o cliente, isso aqui é relacionamento de pessoas. CRM é relacionamento de pessoas, não muda. Perdeu é sempre muito difícil de recuperar. Quando termina uma relação de amizade, um relacionamento amoroso, afetivo, o retorno sempre é mais duro. E na grande maioria das vezes, se você não tomar cuidado, volta-se como um aproveitador. É normal isso na relação de pessoas, não vai ser diferente no varejo. O que é ser um aproveitador? Aquela pessoa volta, por exemplo, para pegar a promoção. Ele leva a tua margem e não leva mais nada. E se você perguntar para ele assim, você gosta daquele varejo? Ele vai dizer, não, eu só fui porque, de fato, a carne estava barata. O leite estava barato. Comprei só o leite, mais nada. Eu aproveitei e volta como um aproveitador. Você faz um esforço hercúleo, leva a tua margem e não fidelizou. Porque há um atrito. Quem vai resolver esta relação é a reconstrução da marca. Na relação daquele cliente. Aí é propaganda, é publicidade, é branding, é outra estratégia. Você tem uma outra situação, que é o teu cliente que está propenso a churn. E aí é interessante. Porque você olha para o ticket, ele está transacionando. Parece que tá tudo bem, mas não tá. E relação de pessoas também é assim, né? Um lado acha que tá tudo bem. O outro lado, sabe, não tá nada bem isso aqui. Se alguém fosse perguntar terapia de casais, vão dizer isso. Não tá nada bem essa relação, não. Mas se você não souber olhar nos detalhes, e aí a ciência de dados nos ajuda muito, porque o entendimento de comportamento na massa, né, o data science, inteligência artificial vai nos ajudar a entender esses ruídos. Quando que esses ruídos, de fato, são um problema? Aí é a propensão de churn. Precisa atuar. Mas veja, terminar a relação acaba.
O que eu preciso é atuar em cima daquele cliente que ou era muito bom ou tem potencial de ser muito bom. Achar essas duas coisas é só ciência de dado, que vai entender comportamento nas massas, né? Ciência de dado, estatística, entendimento de comportamento nas massas. É isso que eu quero fazer. Muito bem, então eu tenho o cliente na entrada. Isso aqui é mostrar minha potência, logo. Eu tenho o cliente perdido. Isso é branding, não tem muito o que fazer, é branding que vai resolver. O propenso a churn é algoritmo inteligência artificial achando esse cara. E a partir disso, vendo se ele tem potencial para voltar de uma forma robusta. E existe um meio, o miolo do... Aqui, o creme de la creme. Esse aqui é o miolo do alcatra. Esse é teu cliente bom, é teu cliente que está em rentabilização, é teu cliente que está no ponto de upsell e cross-sell. Este cliente, esse filé precisa ser bem cuidado. O que acontece com as empresas? E a gente tem orientado muito os nossos clientes a encontrar estes momentos, né? A gente tem orientado muito os nossos clientes a encontrar esses momentos. As outras empresas que não têm essa orientação, eles se perdem nessa massa, falando tudo com todo mundo, de qualquer jeito. Aí ele tenta colocar motores de recomendação no cliente que está iniciando. Você diz, meu amigo, o que você sabe dessa pessoa? Você não sabe nada dessa pessoa. Ah, eu vou colocar meu algoritmo aqui para recomendar. Vai recomendar nada, né? Porque você não sabe nada sobre aquele indivíduo. E não tem o cliente perdido. Está perdido. Assuma que existem outras técnicas para recuperá-lo. Acha o teu cliente do propenso a churn que tem alto potencial e acha esse principal, que é o teu cliente que de fato está bem com você. Bem com você para o teu momento que você está hoje. Ele está fiel para os teus parâmetros. E é em cima desse que agora eu começo a trabalhar estratégias de fidelização. Então, o que acontece com as empresas... E aí os motores de recomendação aqui, nesse ponto, que vão recomendar o próximo produto, a próxima oferta, que eles ganham potência máxima. Porque eu sei tudo sobre aquela pessoa, o momento dela tá bom, não tem atrito, e eu consigo agora recomendar o que tem de melhor para ele. Aí eu começo a ampliar a cesta desse cliente, fazendo o upsell e vou entrando com outras mecânicas de fidelização. Faz sentido por aí, né? Total. Você tocou num ponto que para mim é fundamental. Você não precisa ganhar tudo. Sim. Você não precisa vender para todo mundo. Você só tem que identificar quem são os clientes corretos para você poder investir. Porque Sim. Varejo é limitação. Sempre é limitação. Eu tenho um capital limitado, eu tenho espaço limitado, eu tenho sempre limitações. Então, se eu tenho limitação, eu preciso saber exatamente para que eu vou agir. E saber exatamente para que eu vou agir, isso também tocou numa coisa importante. Eu preciso ter dados recorrentes da pessoa para eu poder ter informação. E eu queria voltar com você de novo, Roberta, porque na hora que a gente está falando de dados recorrentes, isso quer dizer que toda a interação que eu tiver com aquele cliente, eu vou precisar coletar um dado dele, né? Então, eu vou precisar ter o dado pessoal dele num cadastro, mas toda vez que ele for, eu vou precisar do CPF. Se ele entrar no aplicativo, eu vou precisar, de repente, rastrear o que ele está vendo no aplicativo. Eu preciso ter uma coleta contínua. Existe, para o varejista, ter alguma boa prática? O que ele deve ficar atento para ele conseguir fazer essa coleta contínua de dados? Com certeza. E aqui eu queria falar de 5 princípios, né, que a gente aconselha aí que todo varejista tenha na construção aí da sua governança de dados, né? O primeiro de todos é a finalidade. Entenda o porquê você precisa daquele dado. Quais são os fins, né, específicos e legítimos para que você peça aquela informação, aquele dado para o seu cliente final, né? E só use com o que foi combinado com o seu cliente, né? O segundo princípio que a gente acredita é a transparência. Então, informe sempre muito claro, a comunicação tem que ser muito clara e assertiva com o seu cliente do porquê você precisa e como você vai usar aquele dado, né? Um terceiro ponto muito importante é a segurança daquele dado. Então, garanta, né, através de práticas internas, que a proteção daquele dado vai existir. Se proteja aí de qualquer risco contra vazamentos e acessos não autorizados aos dados pessoais do seu cliente. Quarto princípio, necessidade, né? Recolha apenas, Fagner já falou um pouquinho, as informações que você realmente vai utilizar. Então, para que correr risco de uma informação que hoje você não precisa, né? E por último, é o livre acesso e controle.
Então, permita que o seu cliente possa, a qualquer momento, mudar a informação, o dado que ele te passou. Acho que esses seriam os 5 princípios aí que todo varejista deveria ter correta, né? para que ele parta de um ponto inicial aí de governança de dados dos seus clientes. Você vê, o que você fala é tão importante, que só de você falar eu já pensei, eu como um cliente já estaria mais tranquilo sabendo que um varejo ele tem esses princípios sendo trabalhados. Mas às vezes essa informação não chega corretamente, né? Às vezes esses princípios podem estar escritos dentro de um regulamento que está lá no 3º parágrafo, numa letra desse tamanho. Isso não foi comunicado de uma maneira correta e simples. Como que você vê que é uma boa prática para que o varejista consiga fazer com que esses princípios cheguem de maneira clara aos seus clientes e às vezes até aos colaboradores? Bom, eu acho que todos nós somos donos dos nossos dados pessoais, né? Então, tanto no papel de eu como pessoa, onde transmito os meus dados, como no papel de um varejista que recebe, que é o controlador desses dados, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar. Então, o que eu não gostaria que fizessem com os meus dados? O varejista tem que sempre pensar se colocando no lugar do cliente. E como a gente já falou anteriormente, eu acho que a cultura, né? Se você não criar uma cultura, se você não educar as pessoas que hoje tratam esses dados dentro da sua empresa, a gente não vai conseguir garantir o que o nosso consumidor quer ver, que é, eles têm cuidado, eles têm respeito e eles são responsáveis com o meu dado. Perfeito. E existem riscos, né? Junto a isso, a gente sabe que dentro numa empresa que tem uma estrutura correta, você tem papéis ali dentro, né? Você tem o DPO, que é a pessoa que vai cuidar do dado, ou o jurídico que está responsável por cuidar e ter essas informações, mas existem riscos que precisam ser analisados e que podem colocar o varejo numa posição complexa se aquilo não for tomado de maneira correta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são esses riscos de um varejista que está nos escutando que não se adequou corretamente para essa proteção de dados? São inúmeros e infinitos, né? Esses riscos podem ser desde multas, né, contratuais, um processo, né, vazamento de dados quebra totalmente a reputação, a confiabilidade. Então, como é que a gente faz para prevenir isso, né? Como você falou, existe a figura aí do DPO, que é o Data Protection Officer, né? Ele é o encarregado, ele é a pessoa que se atualiza, ele é a pessoa que está naquele ciclo contínuo do PDSA sobre tudo que se fala sobre dados. Ele é o elo, né, com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa pessoa é a pessoa que tem que estar sempre buscando o que mais evoluiu, o que mais a gente precisa fazer internamente para que a gente reduza o maior, né, risco possível de um vazamento, de uma multa, de um processo e, principalmente, né, não tem nada pior do que você quebrar aquele elo de confiança que você demorou tanto para construir e pode ser quebrado em questão de segundos. Sim, esse é o ponto. Ô Fagner, eu queria voltar para você, e a gente já está chegando aqui um pouquinho no limite nosso do tempo, mas não tem como não deixar de perguntar sobre inteligência artificial, porque Sim. a gente veio conversando sobre isso em praticamente todas as conversas, né? O dado está ali, ele foi coletado, ele está protegido, né? Seguindo as coisas que a Roberta passou para a gente, ou seja, existe todo um aparato para manter aquilo de uma maneira segura, e agora eu posso dar uma acelerada em cima disso com as inteligências que tem hoje. Sim. Como que você vê a aplicação da inteligência artificial em cima dessa massa de dados? Perfeito. Primeiro, tá muito o assunto voltou para a moda, né? Quando a gente tá por conta da IA generativa, então tá muito forte. Mas eu lembro o meu TCC 2004, quando eu graduei em Ciência da Computação, já foi redes neurais aplicadas como ferramenta de data mining. Nossa, 2004, né? Lá se foram 21 anos. Então, assim, a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, que é como é que eu entendo comportamentos e o algoritmo se autocalibra, né? Eu tô resumindo bastante. Para que ele atinja um objetivo específico, isso já é usado há muito tempo, tá? Então,
nossos produtos têm há muito tempo esse tipo de inteligência artificial. Eu citei exemplos aqui. Esse entender a missão de compra de um cliente é um algoritmo de inteligência artificial. Entender os momentos da relação, o ciclo de vida é outro. Motores de recomendação sobre o que ofertar para aquele cliente é outro tipo de técnica. E há muitas técnicas diferentes para serem usadas. E todas elas estão em prática. O que a gente começa a ver aí nos últimos 3 anos e cada vez mais presente é o uso da IA generativa. Então, a IA generativa, o que ela vai começar a me ajudar agora, né? Primeiro, como ela consegue entender contextos e ela tem uma fluidez na comunicação, ela consegue se servir desses outros algoritmos de inteligência artificial e a gente consegue agora de um jeito mais... Não que não conseguíamos antes, mas a gente consegue hoje de um jeito mais... com um aparelhamento melhor a fazer os agentes, né? Acho que é aí que a gente começa a falar de tendências. É aí que a gente começa a falar de tendências. Então, a tendência... Por quê? Veja, tudo que eu citei aqui, né? Missão de compra, ciclo de vida de cliente, motor de recomendação, entender fidelização do cliente, daqui a pouco a gente vai falar assim, score de crédito, tudo isso parece reloginhos de um avião, né? Então o especialista tá lá e ele tem que... Pô, mas na verdade a vida como ela é igual de um avião. Na verdade as coisas não mudam de repente, elas vão mudando lentamente. Então o piloto automático tem que ir mantendo o avião naquele rumo. Os agentes de IA generativa virão para isso. Então... Não é que virão num futuro daqui 5 anos. O ChatGPT lançou há 15 dias o agente do GPT. Então, que é o que a gente estava fazendo usando a técnica um pouquinho que eu chamo o N8N, que são as ferramentas de integração das IAs. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente vai começar a ver. O que isso é tendência e a IA generativa vai aumentar a eficiência e vai aumentar os resultados. Porque ela começa a apoiar o humano que está operando. Então, eu consigo... Não vai demorar nada. E a gente está caminhando muito para isso aqui, da gente começar a falar para um agente assim, eu quero aumentar a performance da minha categoria em tantos %. O próprio algoritmo vai dizer, esquece, 15% não vai chegar. Mas talvez 2, 3, 4. Né? As grandes empresas não crescem nos grandes ajustes, são nos pequenos ajustes. Então, você vai dar esse direcionamento para o algoritmo e ele já começa a dizer, tá, então esta categoria, eu tenho esses clientes que são potenciais para essa categoria, eu tenho esses clientes que de fato eram propensos a churn, eu preciso proteger esse share numa relação com a indústria, por exemplo, ou é aqui eu posso ganhar share. Esses clientes falam melhor pelo canal do push do aplicativo ou falam melhor pelo SMS, ele inicia a abordagem e a comunicação e já vai mensurando o resultado e ajustando o posicionamento do algoritmo e do target em real time, ou seja, do cliente que eu estou abordando. Isso não é rocket science, porque assim, não é um negócio que não vai chegar para ninguém, né? Já está aqui, já está na mesa. As caixinhas do Lego já estão aqui. Então a gente aqui na Rock já está trabalhando fortemente para que isso a gente consiga levar para os nossos clientes, porque sim, vai aumentar a eficiência operacional. Porque CRM, ele é ferramenta, né? No fundo, o que a gente quer é audiência. No fundo, o que a gente quer é audiência. Então, e a audiência para o varejista se traduz em mais venda, em fidelização para o teu cliente, em maior resultado e tudo mais. E para a indústria também, né? Maior, tanto resultado financeiro, mas também a penetração das marcas. Então, a gente não vai falar daqui a pouco mais sobre CRM. Eu já começo... E assim eu falo que, nossa, nada mudou há 30 anos, né? Parece carro que nada muda. Só muda a carenagem, o tipo do motor, mas a gente continua falando do CRM. E a gente não é CRM que a gente quer audiência. O CRM é o ferramental que nos ajuda a chegar no nosso objetivo, que é a audiência. Então eu vejo as IAs agora trazendo para o nosso meio, as IAs generativas nos ajudando a desenvolver esses agentes que vão aumentar a audiência daquele cliente, fidelizar aquela audiência e trazer melhor qualidade, que vai resultar, obviamente, em melhor resultado financeiro. Perfeito. Gente, eu queria agradecer demais por ter conversado com vocês. Foi excelente. O Fagner trouxe visões de como que a gente consegue realmente estruturar e usar esse dado com qualidade para ter resultado, como você mesmo trouxe. E a Roberta, como usar isso com segurança, com qualidade, trazendo isso para a cultura do varejo e se tornando um diferencial realmente competitivo. Então, eu queria só agradecer o tempo de vocês aqui com a gente. Opa, obrigada. Muito obrigada. E queria agradecer você também, que nos assistiu, que se interessa por esse assunto, sobre como entender comportamento de clientes, como conhecer mais o seu cliente e, a partir disso, gerar retorno
para o varejo, que é onde que todo o nosso esforço está hoje. Então, continue nos seguindo e acompanhe nossas redes. Obrigado.